temporada 5 de Stranger Things acabou de ser lançada e, meus amigos, o que foi aquele caralho? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Esther. E esse é o meu canal Ponte Bordando, que ainda é um baby. Então eu não sei exatamente qual é o assunto principal dele, mas o que eu sei é que toda vez que você entrar aqui, você vai me ouvir falando sobre algo e vai me ver fazendo um bordado lindíssimo. Que inclusive vocês podem comprar ou encomendar comigo pelo meu Instagram, TikTok ou e-mail, que é tudo Ponte Bordando também. Mas agora vamos pro assunto do vídeo, que é acabar com Stranger Things. Brincadeira, eu não vou acabar com nada, até porque eu considero que a série, mesmo tendo muitos pontos negativos, ela teve sim alguns positivos. Bem pouquinho assim, ó, pequenininho. Mas teve, e eu vou começar por eles. Os diálogos. Sendo sincera, não é como se o Coisa 1 e o Coisa 2 soubessem escrever ótimos diálogos, mas eu não tô aqui só pra tacar pedra na série, eu vou falar o que eu achei. E cara, eu amei o monólogo do Will, a Robin conversando com ele também, achei muito bom. Na verdade, mais ou menos, mas achei bom. A Max e a Holly também achei muito bom. E o Jonathan e a Nancy, gente, eu sei, me taquem pedras, me taquem, mas eu gostei. Nossa, cenas perfeitas. Não. O diálogo do Will, o monólogo, na verdade, do Will, eu achei incrível. Eu cheguei a chorar nessa cena. Quando ele fala do medo de não aceitarem ele e tudo mais. Gente, se você é uma pessoa LGBT, essa cena vai te tocar de alguma forma. E essa cena me tocou muito. Mas foi o que eu disse, nada aqui é perfeito. Tudo que eles podiam deixar ruim, eles realmente deixaram. E tudo que eles podiam deixar bom, eles deixaram ruim também. Eu falei que se você é uma pessoa LGBT, aquela cena te tocou, porque, pô, a gente sabe o quanto é difícil se assumir pra pessoas que fazem parte do nosso ciclo social. Não é uma tarefa fácil, eu tenho medo de você ser excluído, eu tenho medo de você apanhar. Imagina isso nos anos 80 também, né? Mas agora, se assumir pra sua família, seus amigos e mais 2 dúzias de gente que você não tem um pingo de intimidade, gente, piora mais ainda. Eu acho que essa cena seria perfeita se ele reunisse os amigos, a mãe, o irmão e ponto, porque tirando essas pessoas, ele não tem contato com ninguém ali. Agora o diálogo que a Robin teve com o Will. Eu entendo que quando você encontra uma pessoa que é igual a você, ainda mais quando você olha pra todos os lados e não vê ninguém parecido contigo, você cria uma intimidade muito grande com aquela pessoa. Mas eu acho que eles podiam ter investido um pouquinho mais nessa relação, porque faria mais sentido, sabe? Eu achei aquela cena que ela chora, ela não chora, mas ela dá uma choradinha e fala Rockin' Robin. Eu acho um pouco forçado, porque mesmo que você tenha criado um contato ali, por vocês serem parecidos, cara, pro personagem, pô, impactante. Pra pessoa que tá vendo, não é grande coisa. Agora a conversa entre a Max e a Holly. Vou ser sincera, não gosto do diálogo, fiquei arrepiada de vergonha. No entanto, eu entendo que foi pro crescimento da personagem da Holly e eu gosto disso ter acontecido. O problema foi só um momento, cara, elas podiam ter tido aquela conversa em qualquer outra cena, mas por ter sido em um momento tão crucial, pra mim estragou muito. Agora, Nancy e Jonathan, desculpa, mas eu realmente gostei da conversa dos dois. Acho que aquele casal já tava precisando conversar há muito tempo, então eu curti. Gostei deles falarem que um não gosta no outro, o lance da faculdade. E sinceramente, eu já tava achando que essa seria mais uma coisa que eles só iriam ignorar, e que bom que não ignoraram. E já que estamos no momento de quase morte, vamos falar sobre a falta de morte nessa série. Opinião sincera, eu não acho que você precisa matar um personagem pra trazer um grande impacto, pra dizer que os personagens estão correndo perigo. E sem contar que eu sou apegada, cara, eu gosto de todo mundo tá vivo. E eu sei que aqui são só os pontos positivos, mas eu já vou falar sobre uma escolha péssima, ficar ameaçando que vai matar o personagem. Cara, a gente já tá na 5ª temporada. Eles já tinham estabelecido pra gente que nenhum personagem principal iria morrer e a gente já tinha entendido isso também. Então não há necessidade de ficar empurrando Steve de torre, ficar ameaçando que o personagem vai morrer. A gente já entendeu que não vai. Agora o último ponto positivo, o final. Eu não gostei de todo o final da série, mas gostei muito de como acabou para os personagens principais, que são as crianças, as antigas crianças, né? E as novas crianças, que são os amigos da irmã do Mike. Achei lindo eles entrando no porão, começando a jogar Dungeons and Dragons. Achei esse final muito bom. Agora minha garganta vai secar, porque eu tenho muita coisa pra falar. Sobre a falta de morte na série e os diálogos e momentos inoportunos, eu não vou mais falar sobre porque eu já comentei na primeira parte do vídeo. Mas o que eu não comentei e me pegou muito, eu achei muito ruim, foi simplesmente ignorar os eventos que aconteceram na 4ª temporada. Eu sei que a rachadura tava ali, escondida, mas gente, olha como a 4ª temporada terminou. Não valeria muito mais a pena você partir daquele ponto ao invés de falar os militares cobriram com umas facas de
Ferro. Desculpa, mas isso não colou pra mim. Segunda coisa que foi ignorada, a morte do Ed. Eu sei que ainda estão fazendo bullying, eu sei que o pessoal ainda olha torto pro clube do Hellfire, e eu entendo que o Justin ainda tá vivendo o luto dele. Porém, e os outros meninos que eram íntimos do Ed também? O Will eu nem falo nada, mas o Mike e o Lucas, a Erika também que fazia... A Erika eu não conto tanto assim, mas o Mike e o Lucas simplesmente tipo, ah tá, o Ed morreu. Show. Pra mim, não teve o peso que tinha que ter. Ainda mais porque o Ed foi um personagem muito cativante. Cara, ele apareceu apenas na 4ª temporada. E ele é o personagem preferido de muita gente. Mas para mim, a pior parte é a Max continuar enxergando. Achei meio bunda ela ter morrido e revivido na 4ª temporada. Achei. Mas foi o que eu falei. Eu gosto dos personagens continuarem vivos. O que me incomoda mesmo é não haver nenhuma consequência de nada. Eu acho que os sinais de urgência podem se manifestar através de uma consequência. Pô, a Max ficou cega, o cara deixou a Max cega. Isso traz um medo, faz pensar que, caramba, esse cara realmente pode atingir a gente. Mas, ok, tranquilo, a gente ignora aqui e vai assistindo. Mas enquanto eu estava assistindo, eu estava querendo entrar dentro do meu celular e dar um tapa na cara da Onze e do Hopper. Porque, cara, eles não mudaram nada desde a 2ª temporada. Na 2ª, eles já tinham um desentendimento que foi resolvido na 2ª. Na 3ª, eles tinham outros conflitos, porque o Hopper estava aprendendo a se comunicar e a lidar com o namoro da Onze e do Mike, e sinceramente eu acho isso muito legal, mas ficou resolvido ali, ela leu a carta, e então você volta na última temporada e os dois estão com uma cara de bunda um pro outro. Eu entendo ele ter medo de perder a garota, mas eu não entendo ele tratar a menina daquele jeito, ele não demonstrar um segundo que tá orgulhoso do avanço dela, não demonstrar que confia nela, e principalmente que a ama. Você tá o tempo todo brigando com a pessoa e deixando claro que você tem medo de perdê-la, mas se você não abre a boca e fala, pô, eu te amo, filha, eu gosto muito de você, isso vale de quê? Agora vamos falar do divo, Vecna. Gente, eu não posso julgar porque eu não corro muito atrás dos meus objetivos, mas o querido nem se arrastar se arrasta. O mundo se acabando, as crianças correndo e o garoto lá andando, filho. Como, meu Deus, como se ele não tivesse problemas para solucionar. E isso se conecta com o que todo mundo tá falando, a falta do senso de urgência. Cara, se ele tá vendo todas as crianças fugirem pro lugar que ele mais tem medo, ele vai ficar desfilando pra quê? Ele vai correr, sem contar a inconstância. Quando a Holly tá perto da caverna, ele puxa o pé dela. Quando ele vê as crianças correndo, ele não faz nada. Gente, ele tava levitando, fazendo caralho de asa com os militares, com a Eleven dentro da cabeça dele. Aí quando chega pra pegar as crianças, ele quer ficar só desfilando. Gente, pô, para com isso. E fora da cabeça dele é a mesma coisa. Ele vai pra lá, fica atormentando o Hopper. Pô, por que não faz levitar, quebra a perna de todo mundo? Não, deixa vivo aí. Deixa vivo aí. E ai, deixa eu pontuar uma cena muito engraçada que eu botaria super nos pontos positivos. Quando as crianças pegam a Holly e a Holly dá um cacete na cara da menina. Eles empurram ela na escada. Gente, desculpa, amo crianças, mas amo ainda mais rinha de crianças. Muito bom, essa cena foi ótima. Agora vou dar uma opinião polêmica. Eu gostei do confronto final, tá? Boto no ponto positivo. Eu não acho que precisa de um super conflito pra resolver alguma coisa. Achei perfeito? Claro que não. Primeiro porque os Demogorgons e aqueles vampirinhos que podiam estar atacando desde lá do mundo invertido e com certeza dariam uma puta dor de cabeça pro nosso grupinho, o Coisa 1 e Coisa 2 simplesmente enfiaram em algum buraco, né? Segundo, o Vecna tava fazendo caralho de asa, enquanto a Eleven tava sangrando, tendo uma hemorragia pra levantar um caminhão, levantar uma placa, e ela simplesmente derrota ele como se não fosse nada. Ai, mas teve a ajuda do Will. Gente, mesmo assim, perdão, achei péssimo. O que eu achei bom foi que não fizeram algo estrondoso, porque eu não acho que finais precisam ser assim. Mas eu acredito que a trajetória podia ser totalmente diferente. Na 4ª temporada, mais uma coisa que eles ignoraram. A 1 tava super forte, derrubando helicópteros e tudo mais. E chega aqui, ela tá, pô, anêmica, frágil, sem um feijãozinho na veia. Então, por esses detalhes, eu achei ruim. Mas eu amei a cena da Joyce cortando a cabeça do Vecna, tá? Achei ótimo. Agora vamos falar sobre o tempo, meus amigos. Os queridos tiveram 10 horas e 20 pra fazer uma temporada cheia de buraco. Que bosta é essa? Pra começar pelos personagens. Gente, Suzy, onde foi parar? Erika,
não deram um fim pra garota. A Vicky, então, é um assunto que, pô, se falar comigo, desestabilizo. Eu fiquei muito feliz quando começou a temporada e eu pensei, caramba, um casal sáfico. Mas no final das contas, elas só serviram pro desenvolvimento do Will. Eu tava doida pra ver o encontro no Enzo, não rolou. Chegou no final, teve aquela conversa ridícula entre os adolescentes, que são adultos agora, né? Gente, sério, aquela conversinha, meu Deus, o que foi aquilo? Eu entendo que eles se juntaram na 4ª temporada, mas não nos foi apresentada uma conexão tão forte pra um diálogo daquele. Pra mim, ficou muito patético. E o que deixa pior é a frase da Robin, pra menos namoradas possessivas. Cara, quem é sua namorada possessiva? A Vicky? Ai, achei péssimo, péssimo, péssimo. Tópico sensível. E sobre os furos na história, como a adolescência do Vecna, caramba, por que não exploraram isso? 10 horas de episódio e vocês não conseguiram fazer nada? Tipo assim, eu não sou burrinha, eu entendo que isso daí é por causa do capitalismo. Que olhando pro lado da venda do produto, faz muito mais sentido deixar um monte de coisa em aberto pra vender quadrinho, explicando história, pra fazer outra série, pra fazer uma peça que uma parcela pequena dos fãs vão conseguir assistir. Mas, cara, eu acho um desrespeito muito grande com os fãs dessa série. Eu sei que teve gente que começou a ver o ano passado, esse ano, então não teve tanto tempo de espera. Mas eu mesma, gente, eu comecei a ver essa série quando eu tinha 12 anos. Isso fez parte da minha infância, eu tava super ansiosa pra ver o final. E quando eu chego aqui e me apresentam esse bolo de cocô, o que é isso? Mas agora vamos parar de apontar os dedos para o Coisa 1 e o Coisa 2 e apontar o dedo pra você. Sim, pra você que tá me ouvindo. Stranger Things tem uma fanbase muito grande e uma boa parte desse público consome qualquer coisa sobre a série. Eu acho que não tem como negar que desde a primeira temporada a qualidade decaiu muito, mas todo mundo continua assistindo. Então pra mim não é surpresa nenhuma que eles façam uma série cheia de furo, porque eles sabem que vai ter gente, e muita gente, pra consumir. Mas vamos lá, eu não acho que a culpa seja realmente sua, mas cara, você tem que botar a mão na consciência com algumas coisas. Por exemplo, tá pra sair uma nova animação de Stranger Things. Eu não vou assistir, porque eu achei ridículo o que eles fizeram nessa última temporada. 10 horas de puro nada. O que vai ter nessa animação? 11 horas de puro nada. Mas ainda assim, vai ter um monte de gente pra assistir, o que confirma pra Netflix. Pode mandar qualquer coisa que eu tô consumindo. E isso faz com que cada vez menos a gente tenha produções de qualidade. E pra concluir o vídeo, vamos falar de coisa séria. Eu não achei a performance da Millie Bobby Brown incrível, assim como não achei a do Mike. No entanto, isso não me dá direito de falar da aparência de ninguém. Gente, se você faz parte desse povinho que tá indo falar da aparência da menina, toma vergonha nessa tua cara. Vamos parar com isso. Enfim, gente, foi isso aí. Esse foi o meu último girassol, ficou belíssimo. E obrigado por assistir.